Esta parábola é muito importante, tem lições para todos nós, tem ensinado muitas coisas ao longo da vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas convenhamos, a última parte da leitura feita causa espécie a muita gente que não entende esta afirmação. E muita gente boa, como a minha mãe, alguns anos atrás, ficou assustada lendo este texto, precisamente ele. E eu dou graças a Deus porque àquela altura, minha mãe, que até hoje está viva, por sinal no dia 26 agora, completou 97 anos, ela estava num dia bom, então ela foi celebrar mesmo, especialmente com os membros da primeira igreja batista do Pará, onde ela tem sido membro praticamente de toda a sua vida cristã. Mas eu dou graças a Deus porque, quando ela me fez esta pergunta, ela disse assim: meu filho, vocês têm estado dando teologia, o que quer dizer isso? Talvez você pergunte também, o que quer dizer isso? Então Deus não está interessado em que as pessoas entendam o Evangelho? Porque se você seguir só as palavras e na psicologia da língua portuguesa, isso você entende, né? Deus não está interessado não. Ele disse o texto, vou ler novamente para os irmãos: a vocês, para final, a vocês é dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Irmãos, eu tive um pastor chamado John Claypool, nos Estados Unidos, e ele me abençoou muito, especialmente certa feita, quando ele pregou e disse que há uma natural tendência no coração humano, porque o coração do homem tende para o mal, de duvidar de Deus. Na verdade é difícil, né? A gente já tem aquela sementezinha no coração de duvidar. Já aparece um texto desse, aí a gente entra num clima de confusão mental. Não, será que é assim? Eu dou graças a Deus por autores como F.F. Bruce, B-R-U-C-E, um grande estudioso da Palavra de Deus, que em um livro ainda não traduzido para o português, mas uma preciosidade, The Hard Sayings of Jesus, as afirmações difíceis de Jesus. Ele trata deste assunto, desta dúvida, desta pergunta da minha mãe. Então, como é isso? Disse ela. Deus está ou não está interessado? Disse, mamãe, ele está interessado. Enquanto éramos pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. Assim como ele está interessado, esteve interessado e está interessado em mim, até hoje, porque eu preciso das mesmas mensagens de outrora, ele está interessado no mundo todo. Ele não veio para salvar alguns, ele veio para salvar todos. Mas sem dúvida esta afirmação precisa explicação. E a explicação de F.F. Bruce, que abençoou muito a minha vida e me auxiliou em afirmar para a minha mãe o que eu precisava para que ela tranquilizasse o seu coração, e ela ficou tranquila com isso, não por causa da minha palavra, mas eu creio que o Espírito Santo trabalhou no seu coração a respeito das maravilhosas promessas de Deus e das múltiplas, constantes, praticamente em todas as páginas das Escrituras, a palavra de Deus é por nós e não contra nós. Aquele que nem poupou o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele, com Cristo, todas as coisas? F.F. Bruce disse o seguinte: não há nenhuma dúvida que este texto refere-se a Isaías capítulo 6, versos 9 e 10. Lembrando que Isaías 6 é a chamada de Isaías: quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, quem envia-me a mim. Mas aí ele diz: olha, o povo é duro. O povo é duro. O que esse texto está querendo dizer, Jesus está querendo lembrar, é que o povo é muito duro. Mas ainda fica a questão: mas por que este texto assim tão dramático, tão difícil? Irmãos, na psicologia oriental do tempo de Jesus Cristo, muitas vezes uma consequência era expressa como se fosse propósito. Uma consequência era expressa como se fosse propósito. E porque esta era a psicologia e a maneira de falar daquele povo, eles entendiam perfeitamente esta palavra. Então, aqui parece que é o propósito de Deus. Ele está falando que o povo é duro. E F.F. Bruce diz assim: o que Jesus quer dizer é como são duros estes homens, que mesmo ouvindo o Evangelho, que mesmo tendo a força e o interesse de Deus para que aceitem o Evangelho, ainda
existem, como Jesus Cristo contou na parábola. Aos irmãos que sabem inglês, eu quero sugerir este livro de F.F. Bruce, as afirmações difíceis de Jesus, porque há outros textos que, por causa do mesmo espírito da língua, das línguas orientais, há coisas que é bom sabermos para não usarmos como semente de dúvida do amor de Deus, que é certo e está garantido na sua pessoa, quando Ele morre por todos os homens, para que por meio do seu sacrifício pudéssemos ser salvos. Mas vamos agora à explicação desta parábola. É tão maravilhoso que quando o próprio Senhor Jesus Cristo interpreta, de vez em quando a gente ouve uma interpretação, eu leio uma interpretação esdrúxula, difícil, obviamente errada, e mesmo de grandes autores. Hoje eu citei um comentarista que caiu completamente do conceito que tinha dele, por causa de tolices recentes que escreveu, supostamente interpretando a palavra de Deus, inclusive na área de costumes de crentes. E o outro pastor, a quem me referi também hoje pela manhã, sem citar o nome, que anda pregando universalismo barato, que não tem nenhum lugar no Novo Testamento. Deus quer salvar todos, mas há critérios para a salvação. E malditos aqueles que não entendem estes critérios, estarão fora das possibilidades de salvação. Mas, irmão, nesse texto, quando Jesus começa a interpretar, ele diz: a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A semente que é plantada. A semente é a palavra de Deus. É tão importante a palavra de Deus, porque quando nós não permitimos que esta semente vingue na nossa vida, nós perdemos muitas coisas. Vou citar algumas coisas que nós perdemos. Quando nós não permitimos que a semente da palavra seja implantada na nossa vida, nós deixamos de frutificar. Se não aceitamos a palavra de Deus, nós não frutificamos. E o fruto aqui deve ser, sim, aquele tratado pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio. Estes frutos que são virtudes tão preciosas, que só experimentamos na verdade se Deus for conosco. E Ele está conosco quando nós aceitamos a Sua palavra e a levamos a sério. Irmãos, a palavra de Deus produz estas virtudes. Eu tive uma experiência muito agradável no final desta semana que passou, porque eu conversei com uma pessoa que não tem nenhum cacuete de evangelho, no sentido lá. Esta pessoa está com a vida complicada nos relacionamentos, inclusive no seu relacionamento familiar. Não é daqui esta pessoa. Eu creio que ela chegou a mim, mas porque me permitam dizer, ela estava procurando um psicólogo barato e ela imaginou que eu era psicólogo. Eu não sou, eu sou pastor e faço questão de dizer isso. Nunca procedi tratamento psicológico nenhum. Eu estudei psicologia e dou graças a Deus por ter estudado para entender-me e para entender os outros, para aconselhar com a verdade da palavra de Deus. Mas há muitas pessoas que me procuram porque julgo bem, ele é pastor, ele vai fazer um tratamento psicológico e eu estarei bem, não pago um tostão porque ele é ministro e não profissional. E ela chegou assim. Eu creio que sei até quem orientou e continue a orientar assim se quiserem, porque eu aproveitarei para pregar o Evangelho como fiz. Eu nunca perco esta oportunidade. Até porque pessoas que estão passando por problemas psicológicos reais estão com o coração muito aberto para ouvir a palavra de Deus. E às vezes é exatamente quando nós estamos nas nossas crises que finalmente nós abrimos a porta para que Deus trabalhe em nosso coração. E o trabalho dele é este: é implantar a palavra. E se for implantada, a solução vem. Esta é a garantia e esta é a experiência que todos nós temos. E quando ela estava já para sair, eu disse: você conhece alguma coisa da palavra de Deus? Eu já vinha pregando há algum tempo para ela. Eu disse: você conhece alguma palavra de Deus? Eu disse: não tenho nenhuma intimidade. Aí eu disse: olha, no seu caso, porque o seu caso é um problema de relacionamento, inclusive com o esposo, eu quero que você leia o texto que eu vou apresentar para você e vou marcar para você. Você tem Bíblia? Tem.
É 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 8. Ela lê. Ficou maravilhoso. Era óbvio isso. Eu creio, irmãos, que há muitas pessoas assim, que apesar de toda a facilidade que temos com a palavra de Deus, no texto, Codex, que é o livro, no iPad, no iPhone, em quadros por onde nós andamos, alguns lugares até onde nem imaginávamos que encontraríamos a palavra de Deus, por exemplo, Salmo 91 em casa de macumba, está lá, está aberta a Bíblia lá, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará direito do Deus, e por aí vai. Irmãos, está em todo lugar, mas as pessoas não abrem o coração, mas quando abrem o coração ficam maravilhados, porque já pensou uma pessoa com tanta dificuldade, especialmente depois de ler o texto, ouvir alguém, um crente, no caso eu era crente, perante aquela jovem, e disse assim: olha, isto aí por você mesma e por mim mesmo, eu também sou casado, por mim mesmo eu não posso produzir isso. Isto é fruto de Deus na vida. Eu não falei espírito, porque ela pode pensar outra coisa. Fruto de Deus. Irmãos, é maravilhoso. Mas não há frutificação. Por isso que é muito importante nós atentarmos para abrir o nosso coração. Irmãos, a palavra de Deus é tão importante que quando Jesus orou, como está registrado em João 17, verso 17, também ele disse assim: eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, nós só produziremos frutos, e o fruto da santificação também, estarmos cada vez mais vivendo conforme a vontade de Deus, se nós deixarmos que Deus plante a palavra dele no nosso coração. Mas outra coisa que nós perdemos, se não permitirmos a implantação da palavra, é que nós perdemos a condição de sermos verdadeiramente aprendizes de Jesus Cristo. A palavra mais clássica é discípulos de Jesus Cristo. Se nós não permanecermos na palavra, se a palavra não permanecer em nós, nós não somos discípulos de Jesus Cristo. Aí a pergunta que eu faço a mim mesmo, e que sugiro que você faça no seu coração, é: e eu permaneço na palavra? Eu permaneço na palavra? Ou quando eu leio, ou quando eu ouço, quando o pastor traz a palavra, eu resisto. Eu resisto. Mas ainda uma terrível, mais terrível consequência de não permitirmos a palavra ser implantada no nosso coração. Ora, já é sofrimento o que disse em primeiro lugar, o fato de nós não frutificamos se não temos a palavra. É perigosíssimo não sermos aprendizes de Jesus Cristo, mas o pior mesmo é não experimentarmos salvação. Salvação. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Irmãos, se a palavra não estiver implantada, não há como sermos salvos, porque através da palavra de Deus e através do Logos, a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, que nós experimentamos a salvação, que tem a ver com a vida aqui, para a nossa alegria, e tem a ver também com a vida eterna. Nesta parábola que li para os irmãos que estou comentando, é muito interessante nós observarmos que Jesus afirma que Satanás trabalha para retirar a palavra do coração daquele que ouve e que se aproxima da palavra. Eu vou ao texto para indicar, especialmente aos que também não têm muita intimidade com a palavra de Deus a respeito deste assunto. Ele diz assim no verso 15: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Me impressiona o fato de que logo que ouvem, Satanás é o inimigo das nossas almas, não perde tempo. Logo que ouvem, deseja e procura tirar a palavra. E quais são as estratégias dele? Eu estava lendo um comentarista e ele sugeriu o seguinte: a primeira coisa é roubando a atenção.
trazendo múltiplas diversões à nossa mente, múltiplas distrações na nossa mente. A verdade é que quem quer frutificar, quem quer estar salvo e quem quer experimentar alegria, as alegrias da salvação, quem quer experimentar grande frutificação, tem de estar muito atento, cuidadoso com as distrações. E nós somos cuidadosos quanto a este fato de não estarmos distraídos, como estamos fazendo tanta coisa neste mundo, né? Por exemplo, eu quero ser bem visto no meu trabalho, qualquer que ele seja, aí eu evito distrações. Estou preparando uma tese, evito distrações. Fico separado, fico sozinho, concentrado. Irmãos, até jogador de futebol evita distrações. O que vocês pensam que é concentração antes do jogo? Mas tem resultado. Tem resultado. Então vamos ter cuidado com isso. Uma coisa que Satanás faz é trazer distrações. Distrações. Não só isso. Satanás implanta no nosso coração uma má vontade, uma certa aversão até quanto às coisas da palavra de Deus. E esta má vontade é que nos leva, muitas vezes, mesmo entendendo a palavra, desprezar a palavra. Como aquela irmã que depois de um culto eu falei contra a astrologia, ela disse: pastor, eu ouvi a palavra, mas vou continuar lendo meu horóscopo antes de sair de casa todos os dias. Uma má vontade, me permita, uma má vontade burra, porque a astrologia tem sido provada que é um dos maiores enganos que já existiram. Até a posição dos astros é diferente da realidade, segundo a boa ciência moderna. As pessoas têm má vontade quanto à palavra de Deus. Alguns dessa má vontade dizem assim de cara, para quem prega ou para quem está anunciando o Evangelho. Você pode estar anunciando o Evangelho de maneira criativa, de maneira interessante, e a pessoa diz assim: olha, isso tudo é tolice, esta palavra do Evangelho é muito exigente. Dizem, quando não dizem outros epítetos mais graves para a questão da palavra de Deus. E aí nós temos que usar toda a sabedoria e lembrar daquele texto que diz: não lanceis pérolas aos povos. Não é para chamar o outro de porco, mas é para dizer que nós temos que achar no tempo certo, o tempo exato. E hoje eu vi uma história muito interessante da irmã Monato. Os irmãos não conhecem a irmã Monato, os irmãos têm que procurar conhecer a irmã Monato, porque ela é conhecida no centro da cidade todinha por causa da sua obra de evangelização. A história que eu vi dela hoje foi muito interessante. Foi que ela disse, contou para amigos o seguinte: olha, eu fazendo a minha obra de evangelização, eu entrava na casa de comércio de um chinês e ele fazia tudo para praticamente me expulsar do estabelecimento dele. Aí eu comecei a pensar em uma nada. Comecei a pensar numa estratégia. E Deus me deu a estratégia. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a entrar na loja dele e comprar uma coisinha qualquer. E comprei a primeira vez, e comprei a segunda, e comprei a terceira. E, irmãos, elas testemunhavam na escola bíblica dominical hoje de manhã. Irmãos, sabe o que aconteceu? Hoje, de vez em quando, ele me chama para o seu gabinete de trabalho para que eu ore por ele. Antes era resistente, mas abriu o coração, e o coração está aberto. Eu não lembro mais a palavra que ela disse, porque foi tão inusitada, como o chinês falou a respeito de folhetos evangelísticos. Parece que foi alguma coisa assim: olha, não se esqueça de trazer para mim aqueles papeizinhos. Sabe o que é que tem nos papeizinhos? Palavra de Deus, semente, e brota, e frutifica, e produz maravilhas na vida daquele que tem sabedoria divina, tem sabedoria e inspiração para ouvir a palavra de Deus. Mas há uma outra coisa que Satanás usa também para perturbar o valor e o resultado da palavra no coração do homem. Ele usa a ignorância. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, versos 3 e 4, diz exatamente assim. Podem procurar em suas Bíblias, 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. O Deus desta era. E quem é o Deus desta era? Frederico Ward dizia com muita propriedade: o Deus desta era é o diabo, ele não precisa dos seus trocados. Ele dizia assim, num evento muito interessante: ele disse, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Satanás procura cegar
trazer ignorância. E a ignorância sempre resulta em fechar o coração para a palavra de Deus. Mas há outros ataques. Nesta parábola, Jesus Cristo fala da semente que caiu em terreno pedregoso. Verso 16 diz assim: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Lá vem logo, né? Satanás logo procura tirar a palavra do coração, e estes que ouvem a palavra recebem com alegria, mas logo a recebem, mas é tudo na base só da emoção do momento, e nada mais. Emoção é experiência humana. Se não houver emoção, já morreu, é mais humano. Mas, irmãos, é muito perigoso só a emoção. Ao longo da minha vida pastoral, já vi tanta gente tomar decisões na base da emoção, entrar no meu gabinete, chorar, assinar todos os papéis da igreja e nunca mais buscar o Senhor. Cuidado, é um ardil de Satanás. Não é só emoção, tem que ser no momento certo, no momento como tocado por Jesus. Então, um ataque de Satanás é também de quando nós experimentamos frustração, nós experimentamos alguma decepção emocional, nós experimentamos alguma tribulação, alguma perseguição, Satanás também usa isso. Não é sempre que uma tribulação significa uma perseguição, uma dificuldade significa que vem de Satanás. Mas é interessante que o apóstolo Paulo permite esta interpretação, às vezes é. E quem mais sabe sobre se é de Satanás ou se não é a própria pessoa que está passando pela dificuldade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 4 em diante, o apóstolo escreveu assim: quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esposo. Há uma ideia do apóstolo Paulo que esta sedução era uma perseguição de Satanás. E o apóstolo Paulo, que Deus havia gerado para o Evangelho, ficou extremamente preocupado com isso. E é certo que isto acontece. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Mas enfim, irmãos, alguns, no meio da tribulação de Satanás, trazida por Satanás, quase perdem a fé, então abandonam o Evangelho. No verso 18 da parábola, Jesus Cristo fala sobre outro aspecto. Ele diz no verso 18 o seguinte: outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, e ele é tão explícito, né? O engano das riquezas, o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Entre espinhos, sufocados, preocupados, enganados. Irmãos, quando Satanás não consegue pela perseguição, para atrapalhar a fé, ele às vezes consegue por meio da prosperidade. Você sabe algum exemplo, com certeza. E nós não fazemos o nosso conhecimento nas nossas experiências. Uma das grandes misérias do nosso mundo é crer e dar maior valor às nossas experiências do que na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus acaba de nos dizer isso. Cuidado com o apego às riquezas. Cuidado com a satisfação dos desejos. Esta é uma estratégia de Satanás poderosíssima que tem roubado a palavra de tanta gente. Efésios 2, versos 1 a 3 para melhor entendimento. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, é o diabo, Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, nós também vivíamos entre eles. Como? Satisfazendo as vontades da nossa carne, do nosso eu,
da nossa pessoa não regenerada, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Mas eu vou adiante, porque a bênção vem depois no verso 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor de que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. É pela graça que vocês são salvos. Ai, Deus, se vamos celebrar e continuar celebrando o fato de que somos salvos, e que pela graça de Deus, tocados pelo Espírito, nós abrimos o coração para a semente do Evangelho. Então ocorreu conosco aquilo que Jesus vaticinou no próprio texto, na parábola que lemos há pouco. A semente na sua vida e na minha vida caiu em solo fértil, em terra boa. E nós precisamos ter cuidado disso. Nós não podemos ficar dormindo nos louros de que Deus tocou o nosso coração por sua misericórdia e graça, e nós abrimos e nós já experimentamos tanta coisa. Nós precisamos continuar. Esta é o cerne da mensagem de hoje. É o âmago da mensagem. Nós temos que continuar preparando o ambiente para a semente do Evangelho. Preparando o ambiente. E fazemos isto como? Abrindo a nossa mente para a palavra de Deus. Nem sempre a nossa mente está aberta para a palavra de Deus. Quando nós caímos em alguma falta e somos confrontados pela palavra, a tendência humana é fechar o coração, é dizer, isto não cabe no meu caso. Que perigo, que perigo. Até pregadores caem nessa. Não, isto aqui é duro demais, eu vou abrandar, eu vou tornar palatável a palavra. Eu não tenho disso. Costumo dizer assim, a palavra de Deus não faz curva. A política brasileira faz, as leis do país, infelizmente, também faz curva, mas a palavra de Deus não faz. A palavra foi de uma vez entregue aos santos, então nós temos de cuidar disso. Vamos preparar o ambiente. Quando nós estamos cultuando, nós que já amadurecemos um pouco, vamos deixar o telefone para lá. Não é hora de mandar mensagem para ninguém. Amados, cuidemos dos nossos filhos e netos, sobre quem temos responsabilidade a respeito deste assunto. Que eles vendo em nós o bom exemplo de abrir a mente, o coração e preparar o ambiente para ouvir a palavra e permanecer com a palavra implantada, vamos dar exemplo. E não só dar exemplo, vamos discipliná-los, para que eles possam ter os privilégios que tem aqueles que permitem, ouvindo, entender a palavra e aplicar ao seu próprio coração. Aumente o contato com Deus. Deus está sempre conosco, mas aproveite certos momentos para aumentar o contato. Eu estava numa viagem de lazer e eu tinha um amigo que é viciado em rádio. Isso é um vício também. Viciado em rádio. Tem de ouvir rádio. E lamentavelmente o dia todo. Você já pensava estar num lugar lindo, maravilhoso, na natureza, ouvindo os pássaros e aquele maldito RDM, lá é maldito mesmo, né? Falando alto e ele ouvindo e se deliciando com mensagem ruim. Mas sabe o que ele fez para ouvir melhor, para a nossa tristeza? Ele aumentou o que é que ele aumentou? A antena. A antena pequena não dava muito resultado, saía meio chiado. Aí ele tinha uma ideia brilhante, ele é meio cientista, estou brincando obviamente. Ele estendeu um fio de aço grande, assim, bem alto, e aí ele ligou a anteninha dele no qual. Aí o som foi maravilhoso para ele, não para nós. Aumente o contato. Solo fértil, aumente o contato. Não vai aumentar o contato se você tiver aquelas preocupações. Você chega com todas elas, mas entregue ao Senhor e vai entregando durante o culto. Entregue quando você lê o primeiro texto da palavra de Deus. Entregue quando você está ouvindo as músicas. Faça um esforço como eu faço, mesmo se for desafinado, entenda acima da desafinação. É possível. Não fique muito preocupado com o português do pregador. Uma das mensagens mais poderosas que eu já ouvi era de um pastor que só sabia dizer nós vai, lá no Recife. Mas eu queria que vocês vissem o seguinte: quando ele começou a falar, porque era a palavra, e era a palavra vivida por ele, era um velhinho pastor,
do Recife, cujo nome eu não lembro, mas eu lembro a experiência. Ele tinha contato com a semente do Evangelho e produzia frutos, a semente na vida dele, e produzia na dos ouvintes. Aproveite cada oportunidade para crescer no conhecimento da palavra. Limpe a lente. A lente. Eu gosto de mergulhar como lazer. E aquela máscara deve ser como a máscara do mergulhador ali, que é o Dr. Wagner, um dos melhores mergulhadores que eu já vi. Passa tranquilamente 2 minutos e se iniciando os mergulhos, 2 minutos e meio no fundo. Eu já passei muitas angústias mergulhando com o Wagner, porque eu fico pensando que ele engatou lá embaixo. É verdade. Mais preocupação do que ele, só mesmo o irmão Enoque, aqui da nossa igreja, que mergulhou comigo há uma segunda-feira atrás, e iniciante, eu ensinei para ele os primeiros passos de mergulho submarino. E irmãos, ele se meteu em cada empreita, que eu cheguei a pensar, eu não sou negativo, mas eu cheguei a pensar, o que é que eu vou dizer para a esposa dele? E ele está brincadeira. Mas irmãos, se tiver mergulhando e a lente estiver embaçada, você não vê nada, não vê nada. O que podia ver de tão belo, não vê mais. A lente não pode estar embaçada, então cuide da lente, cuide da lente. Limpe, estou falando sobre limpar a vida. A lente é vida neste caso, limpe a sua vida. Não limpe só, porque você não vai limpar nunca, não vai não. Eu acompanho tragédias espirituais há muito tempo, e sei da minha vida. Eu não limpo só, Deus limpa a minha mente, limpa a minha vida. E aí a palavra tem força, porque quando eu leio os mandamentos de Deus, não, isso é para mim. Eu ainda não matei, mas é para mim, porque dada a oportunidade, eu matarei, se não for Deus na minha vida. Ou vocês pensam que pastor não tem ira nenhuma? É sério, tem sim, e grande. Eu tenho um pastor que me mostrou tão bem isso, um pastor muito especial no Rio de Janeiro. Uma mulher perturbava tanto a vida dele, mas irmãos, era perturbação dele, que um dia ele entrou no gabinete dele e começou com a mesma lamúria de sempre. Aí ele disse umas 3 palavras grosseiríssimas para ela. E aí ela, irado, dizendo que o pastor também se ira, né? Aí ela disse assim: pastor, eu vou contar isso para vários irmãos. Pode contar, porque eles não vão acreditar. Pode contar, porque eles não vão acreditar. Quem que vai acreditar que esse pastor prega tantas maravilhas? Me disse uma grosseria. A senhora está louca? Mas tem assim, a maioria, pela graça de Deus, fecha a boca. Mas que pensa. E que pecou. Porque pensa. E precisa ter a sua vida limpa, para que a semente do Evangelho produza a 30, a 60 e a 100 por. O que eu desejo para todos nós, para mim também, é a 100 por. Vamos agir para Deus em matéria tempo. Vamos levar a sério as parábolas de Jesus. Vamos deixar de lado essa questão da dúvida sobre não, Deus, aquele texto difícil que F.F. Bruce explicou muito bem no início da vida. Não. O problema não é o propósito de Deus, é o desinteresse e a rejeição humana. Vamos crer na palavra. Vamos abrir o coração para a palavra de Deus, do jeito que ela vier, mas da palavra de Deus. E vamos produzir frutos, como a palavra do Senhor diz, dignos de uma pessoa realmente arrependida. Oremos pela nossa igreja, oremos uns pelos outros, a fim de que a semente do Evangelho continue frutificando. Para alguns, comece a frutificar.